Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo desse estudo. Já está ficando evidente que a vinda de Cristo não será da forma que pregam por aí, e de fato você não vai ter mais dúvidas sobre isso, porque os próximos versículos aqui, os próximos textos a serem estudados serão fundamentais. É nesses textos aqui que está exatamente o período em que acontecerá o arrebatamento. Não dá para saber o dia, mas a gente sabe que não pode acontecer do anticristo se revelar, porque a palavra diz isso, e vai ficar muito mais claro agora, porque tem pessoas que acreditam que Jesus pode vir a qualquer momento. Foi pregado isso para elas e elas acreditaram, entendeu? Mas a palavra não diz isso, a palavra não fala isso, que Jesus vai voltar a qualquer momento, não. Ou pelo menos sem que os sinais primeiro se cumpram. É necessário que os sinais se cumpram primeiro, para depois ele vir, porque ele não vai sair atropelando a própria palavra. Muitas pessoas questionam, né? Mas então o versículo que fala no momento, no abrir e fechar de olhos, porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51. Não está escrito dessa forma. Você precisa entender o que está dizendo o texto, e não pegar só o versículo aqui e dizer, isso aqui é arrebatamento. Não, a gente não é criança, né? Estou pregando aqui para adultos. Hoje essa geração é tão maluca que hoje é criança que prega para adultos, né? É uma geração totalmente desequilibrada. Mas é tão bonitinho. Que coisinha linda. É maluquice. Fim dos tempos mesmo, maluquice. Vamos dar continuidade, isso é assunto para outro vídeo, né? Então, mas antes disso, vamos fazer a leitura aqui, de Mateus 24, no verso 42 em diante, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então, presta bem atenção no que Jesus está falando aqui, Mateus 24, no verso 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. O que ele está dizendo? Você não sabe a hora que ele vem. Isso é verdade. Só Deus sabe a hora. Mas considerai isso, olha o que ele está dizendo. Mas considerai isto. Beleza, você não sabe que hora o Senhor vem. Mas considerai pelo menos isso aqui, considerai uma coisa. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis apercebidos também. Tá vendo o que ele está dizendo para você considerar? Ele está dizendo o seguinte: tudo bem, vocês não sabem a que hora eu hei de vir, vocês não sabem, mas pelo menos considerai uma coisa, considerai isso, Estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, o que ele está dizendo para você considerar? Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a casa. Então, se ele souber a que hora, que vigília há de vir, então ele vai vigiar. Mas aquele que não sabe a hora, não vigia, entendeu? Tenha certeza disso. Considera isto, você não sabe o dia, mas você sabe o tempo, você sabe, Jesus falou que quando essas coisas estiverem acontecendo, sabei que o reino de Deus está próximo. Considerar então isso. Então ele está dizendo, estais apercebidos também, ficai espertos, porque ele vem, você sabe, você vai saber o tempo, você só não vai saber o dia nem a hora, mas o tempo você sabe, então estais apercebidos, porque ele está dizendo, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa, a mesma coisa. Estais apercebidos, porque ele vem, o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, quem é esses que ele vem e pega de surpresa? São aqueles que estão sem entendimentos, né? Que estão na incredulidade, achando que pode se arrepender a qualquer momento e não podem, estão brincando, estão sem entendimento, estão débeis na fé, sem entendimento, não sabem interpretar o tempo nem as épocas, não sabem distinguir, decifrar os sinais que Cristo mesmo deixou para que você soubesse que o tempo estava próximo. Então esses serão pegos de surpresa, não porque não sabe o tempo que o Senhor há de vir, porque ele mesmo falou, quando vocês virem estas coisas, sabei que o tempo está próximo. Vão pegar porque estão sem entendimento. É crente que não estuda a Bíblia, que acha que estudar a Bíblia é coisa de fanático, né? Então, se o pai de família soubesse a que hora, vigiaria a mesma coisa. A gente sabe o tempo, a gente não vai saber o dia nem a hora, e vai pegar os desapercebidos. Quem é que não está pensando na vinda de Cristo? Aquele que está desviado, aquele que está com o entendimento errado, aquele, né, que não estuda a Bíblia, aquele que não interpreta os tempos. Vai pegar muita gente de surpresa, por quê?
quê? Porque estão com o entendimento bíblico errado, distorcido. Por isso que Cristo vai pegar muitas pessoas de surpresa. Não se preparou como deveria, acreditou, se arrependendo no último momento seria salvo, né? Acreditou nessa doutrina. Isto é assunto para outro vídeo, não vou me aprofundar nisso, mas essa doutrina em que a pessoa se arrepende no último momento e é salva, isso não é uma doutrina bíblica, com a exceção, claro, de uma pessoa que está à beira da morte. Ela não teve tempo de se preparar, ela ouviu o evangelho naquele momento, ela não teve tempo de se preparar, salvo para aquela pessoa que estava à ponta da morte, como no caso ali, o ladrão que estava ao lado de Cristo, ok? Mas isso é assunto para outro vídeo, para a gente não ficar misturando as coisas aqui e não ficar um estudo muito longo, muito cansativo, ok? Então, é a mesma coisa no dilúvio, né? O dilúvio pegou alguém de surpresa? Pegou. Mas por quê? Por causa do entendimento deles, porque eles eram incrédulos, eles não acreditaram. Mas quando a chuva começou, né? Aparentemente tudo normal. Começou a chuva, a água foi subindo aos poucos, né? E quando eles perceberam, ela ia subir muito, eles correram para a arca, mas a arca já estava fechada. Quando os acontecimentos da vinda de Cristo, o sol estiver escurecendo, ali a porta já está fechada. Jesus só vai mandar recolher os que estão preparados. E ali acabou. Nós vamos agora para 1 Coríntios e vamos entender o contexto de 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 em diante. Ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque ele está falando, nem todo mundo vai morrer, porque se Cristo voltar agora, nós que cremos em Cristo, não vamos passar pela morte. Mas se Cristo se demorar ainda, a gente envelhecer, então eu vou morrer, então eu não vou ver a vinda de Cristo. Eu voltaria com os mortos, com a ressurreição dos mortos, eu volto para este mundo, através da ressurreição. Então, se eu morrer e os mortos voltam na vinda de Cristo, os que foram arrebatados antes, volta quando? Onde é que eles entram em cena aí, que a Bíblia não fala nada a respeito disso? Era para falar, porque a Bíblia fala dos mortos, que morrendo, eles retornam na vinda de Cristo, então deveria ter os arrebatados, entendeu? Que deveria ter os arrebatados na vinda de Cristo, eles têm que entrar em cena para poder fechar a conta, entendeu? E aí não tá fechando a conta, porque os que ficam vivos para a vinda de Cristo, como está escrito, os que ficam vivos para a vinda de Cristo é que são arrebatados. Então, se eles foram arrebatados antes, como é que tem esses vivos ainda, né, para a vinda de Cristo? Não faz sentido, não fecha a conta. Não é mencionado na Bíblia, entendeu? Mas todos seremos transformados. Tá vendo que o contexto está falando de transformação dos corpos, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, todos serão transformados. Nem todos passarão pela morte, mas transformados serão todos, porque quando os mortos ressuscitarem, eles ressuscitarão já transformados. Então, é isso que o texto está falando. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, houve uma compreensão totalmente equivocada a respeito desta passagem. Está falando da transformação dos corpos, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, a transformação vai ser dessa forma, num piscar de olhos, né? A transformação dos corpos. Não está falando de arrebatamento aqui, entendeu? Não está falando como vai ser o arrebatamento, e sim como será a transformação dos corpos, que será num momento, no abrir e fechar de olhos. Mas calma, isso é normal. Isso acontece até com os fanáticos evolucionistas, né? Então, esse tipo de raciocínio acontece também com os evolucionistas, cientistas até, entendeu? Porque eles ficam tão apaixonados por uma ideia, eles ficam tão fanáticos e tão fissurados numa ideia que tudo que ele vê, ele acha que está falando daquilo. Isso é muito comum, a nossa mente é desse jeito, isso é muito comum. Então, quando você gosta muito de uma ideia, você acha que toda leitura que você faz ou tudo que você vê, você acha que está falando daquilo. Vou dar um exemplo, os evolucionistas. Tudo que eles veem na natureza, eles dizem que é evolução. Tudo eles falam que, aqui ó, tá vendo aqui? Foi evolução. Acham uma coisa lá, às vezes não tem nada a ver, mas o pensamento tá tão viciado naquilo que eles acham que aquela evidência tem a ver com a evolução, entendeu? Por isso que a evolução é apenas uma falácia, não tem comprovação nenhuma. Então, fica sempre naquilo, viu? Que uma pessoa pode ser religiosa, ela pode ser inteligente demais, pode ser até um cientista, ela cai nesse conto do vício de pensamento, naquele vício de raciocínio, que é estar colocando uma coisa onde não existe. A mesma coisa o sábado. Muitas pessoas, quando gostam muito da ideia do sábado, ficam achando coisas onde não existe. Tudo ele acha que está falando do sábado. E não é bem assim, a gente tem que analisar os textos com cuidado para não cair nesse conto do vício de pensamento. Então, fica claro que aqui a transformação
transformação dos corpos num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui, ó, é a transformação dos corpos, os mortos vão ressuscitar num piscar de olhos, transformados. E nós também, ó, e nós seremos transformados. Tudo ali vai acontecer num piscar de olhos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Entendeu? Ele está falando, esse momento num abrir e fechar de olhos não é arrebatamento, é a transformação dos corpos. Os corpos serão transformados num piscar de olhos. Os mortos vão ressuscitar transformados, incorruptíveis. Entendeu? É muito claro, não misture as coisas, entendeu? Você não deve misturar as coisas. Interpretação de texto vale qualquer tipo de texto, entendeu? A interpretação é a mesma. Se você vai fazer Enem, redação, se você vai interpretar um texto, é a mesma forma. Você não pode sair do texto, do contexto aqui, do que está falando, entendeu? Se você pega uma coisa da sua imaginação, você vai criar coisas que a Bíblia não fala. Então, fique no texto, ok? Tá muito claro aqui. Então, guarda essa palavra aqui, ó. Quero que você guarde esses versículos, porque os próximos farão todo sentido através disso aqui, ó. Os mortos ressuscitarão aqui, ó. Na última trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. Então, é no soar da última trombeta, né? E a última trombeta está onde? Em que ponto, em que momento está a última trombeta lá no Apocalipse? Está depois de muitos eventos, de muitos e muitos acontecimentos que irá acontecer na Terra. Está depois de muitos e muitos acontecimentos. Por isso que é a última trombeta. Vai ter a primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. Então, é na última trombeta que os mortos ressuscitarão. Então guarda bem isso aqui, que os mortos serão ressuscitados ao soar da última trombeta. Guarda bem isso aqui, porque a gente precisa fazer uma ligação com os próximos textos, ok? Ficou claro aqui, vamos dar continuidade. Então, meus irmãos, agora vamos dar continuidade. Eu quero que você preste muito atenção nos próximos versículos que iremos estar estudando agora, né? Porque é questão de lógica, não é revelação, não é opinião. Tá bom? Que fique claro aqui, não é a minha opinião, não é revelação de Deus, nada. É só questão de entendimento, interpretação de texto. É lógica, é apenas lógica. É ligar um ponto a outro, entendeu? É só lógica. Então presta muita atenção, porque depois desses versículos aqui, você nunca mais vai acreditar em arrebatamento antes da grande tribulação, ok? Claro, tem vários versículos aqui que iremos estudar, mas vamos focar um pouquinho aqui em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. Vamos fazer uma leitura e vamos estar lendo também aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13. Antes disso, vamos fazer a leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 17, a gente sabe que aqui é a ressurreição de Lázaro, então vamos pro 17 logo, ó. Todo mundo já conhece a história, nós, para não perder tempo, né, o vídeo não ficar muito longo, vamos para o ponto principal, ó, no verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: ó, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja que Marta, ela sabia, Jesus já havia contado para ela da ressurreição dos mortos, que acontecerá quando a ressurreição dos mortos. Presta bem atenção, pessoal, nisso aqui é fundamental você prestar atenção, abra sua mente. Essas passagens estão falando exatamente quando vai acontecer o arrebatamento. Então presta atenção, olha só. Então, ó, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então entenda, quando é que os mortos irão ressuscitar? No último dia, não tá aqui, ó. Último dia, que é o dia que Cristo virá à terra. Cristo aparecerá no céu, ok? É o último dia. Ali é que os mortos vão ressuscitar, ok? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então, Marta estava um pouquinho incrédula, né? Ela achava que Jesus estava falando da ressurreição do último dia, mas Lázaro ia ressuscitar antes disso. E aqui ela entendeu que Jesus já havia explicado para ela que a ressurreição seria no último dia, ok? Isso aqui é muito claro, ó. Jesus irá ressuscitar os mortos, sabe aqueles mortos lá que fala em Apocalipse que os mortos vão ressuscitar antes da vinda de Cristo? Pois é no último dia que os mortos irão ressuscitar ao soar da última trombeta.
qual vamos ver a confirmação disso em outros versículos também. Então aqui ficou claro, nós vamos para João no capítulo 6 agora, aqui ó, no verso 54, aí ele diz, ó, aqui é Jesus falando, ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, pronto, aqui você fica sabendo que a ressurreição dos mortos será no último dia, ok? Último dia, grava isso. Grava bem isso aqui, último dia, entendeu? Último dia. Então, vamos agora para 1 Tessalonicenses no capítulo 4. A minha Bíblia é igualzinha a sua, não muda nada, entendeu? Então, vamos ficar com o que está escrito e não com o que você acha, com o que você pensa, porque um dia eu também acreditei nesse arrebatamento, antes da grande tribulação, ok? Que muitos estão esperando para agora. Eu acreditei quando eu não tinha conhecimento da Escritura, eu nunca havia estudado a Bíblia toda, eu nunca havia parado para estudar, esquecer um pouquinho o que eu aprendi de alguém, o que eu aprendi da minha igreja, o que o pastor pregava, esqueci um pouquinho o que muitas igrejas pregam e eu busquei o meu próprio entendimento. Quando eu procurei estudar, fazer meus estudos independente, aí eu descobri que arrebatamento é só no último dia, ok? Provo para você agora nesse versículo. Vamos então ler para que a gente possa compreender isso, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, olha. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E ela aqui está falando ignorante. Quem é ignorante? Aquele que não entende, não tem entendimento de nada, ou não quer entender, fica com entendimento alheio, né? Não sabe nem do que está falando, nem buscou ter o próprio entendimento da Escritura, sai repetindo o que aprendeu por aí, entendeu? Então é ignorante. Então, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, tá vendo? Aqui os mortos irão ressuscitar, virá juntamente com ele na sua vinda, ok? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ó, presta atenção que é aqui, ó, agora é o momento. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos levados ao céu primeiro, nós não seremos arrebatados antes dos mortos. É o que ele está dizendo aqui, ó. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido aqui, ó, com barulho, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Naquele dia vai ser muito barulhento, entendeu? Então não pode ser um arrebatamento secreto, porque vai ser um dia muito barulhento. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro aqui, ó. Ao soar da última trombeta, os mortos vão ressuscitar. Lembra que a gente viu lá em Coríntios que ao soar da última trombeta os mortos ressuscitarão incorruptíveis? Acabamos de ler isso aí. Ao soar da última trombeta. E que trombeta é essa aqui, ó? E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados aqui, ó. O único momento que fala na Bíblia do arrebatamento é aquele versículo lá que um será tomado, outro será deixado, e esse aqui. E veja só, o arrebatamento não acontecerá sem que os mortos ressuscitem primeiro. Para o arrebatamento acontecer, primeiro os mortos devem ressuscitar. E quando é que os mortos vão ressuscitar? Lá em João, lembra? No último dia. Ou seja, o arrebatamento acontecerá no último dia, ao soar da última trombeta. A última trombeta soará no último dia. É aquele dia que Jesus Cristo vai aparecer no céu e vai dar ordem aos seus anjos para tomar um, será tomado, o outro será deixado, né? O anjo vai pegar um e vai deixar o outro e vai levar a encontrar o Senhor nos ares. Quem é aquele que fica? Quem é aquele que é tomado e quem é aquele que fica? É a parábola das virgens, né? As loucas ficaram e as prudentes foram levadas pelos anjos, entendeu? Muito claro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Veja só, entendeu? Vamos voltar aqui calmamente para que você entenda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, ó, veja aqui. Primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós, os que ficarmos vivos. Aqui não houve arrebatamento, porque senão
Ele não falaria arrebatamento aqui. Então é 2 arrebatamentos? São 2 arrebatamentos? Um antes da grande tribulação e outro na vinda de Cristo? 2 eventos? Não existe isso na Bíblia, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos, porque os que ficarmos vivos, muitos vão morrer. O anticristo vai matar muitos cristãos, principalmente os líderes. Você vê aí que tem uma briga danada aí para pregar hoje, né? Mulheres querendo pregar, mulheres querendo liderar uma igreja. Cuidado, tá? Porque os líderes, a maioria deles serão mortos pelo anticristo. Então, você acha que pregar é fácil, filho? Tome cuidado, porque os líderes serão os primeiros, viu? Então, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aqui, ó, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Com os mortos, com aqueles que ressuscitaram, entendeu? Né? Eles ressuscitarão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pegou a lógica? Então, veja, é no último dia. Jesus falou, eu ressuscitarei no último dia. Os mortos, aqui, ó, a ressurreição dos mortos será no último dia na vinda de Cristo. O arrebatamento será logo após a ressurreição dos mortos. Então, como pode o arrebatamento ser antes da grande tribulação? E nós vamos ler outro texto de 2 Coríntios, em que o arrebatamento também não acontecerá sem que primeiro se manifeste o anticristo, sem que primeiro apareça ele. Nós vamos dar continuidade, você vai entender isso também. Então aqui, ó, não precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aqui, ó, primeiro a ressurreição dos mortos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fechou, bateu certinho. Vamos apenas agora ver aqui, ó, a última trombeta. Apocalipse no capítulo 11, no verso 15, ó, aqui a gente tem a 7ª trombeta, que é a última trombeta também. Mas antes da última trombeta, a 7ª trombeta, veja só o que está escrito aqui no verso 13, ó. Aquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. Entendeu aqui? Veja que antes da última trombeta, olha só as coisas que estão acontecendo na Terra aqui, ó. Olha só, então é isso que eu vim falando. Haverá fenômenos da natureza. A natureza estará descontrolada, terremotos, o bramido das ondas, os poderes dos céus vão estar abalados, entendeu? A Terra vai estar muito problemática. É por isso que é chamada grande tribulação. Não é só grande tribulação por causa do anticristo, mas por causa de todos esses eventos que causam sofrimentos na Terra. É um evento de grande proporções, por isso é grande tribulação, né? E aqui, ó, morrerá muitos homens, os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares. É passado o segundo ai, eis que terceiro ai cedo virá, entendeu? É por isso que haverá o arrebatamento aqui, porque quando o povo de Deus for arrebatado, os ímpios vão ficar na terra. Veja que aqui ressuscitou tanto ímpios, como também houve a ressurreição dos justos, mas os justos serão arrebatados junto com esses ressuscitados, ok? Que morreram em Cristo. A terra vai ficar só os ímpios. Aí é que vem os ais, aí é que vem as pragas que Cristo vai lançar sobre a terra, sobre os ímpios. A terra será destruída com fogo, queimará todas as obras dos ímpios, todos os ímpios vão perecer, né? E nós, Cristo vai se recolher com os seus escolhidos, com seus salvos. E a terra, depois de destruída, passará 1000 anos vazia. E depois haverá a segunda ressurreição. Mas pra gente concluir aqui, ó, vamos ler aqui só a 7ª trombeta pra gente ver, ó. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui já é o final de tudo, ó. Última trombeta. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos. Aqui, ó, da onde Paulo tirou essa de que os mortos vão ressuscitar na última trombeta? Tá aqui, ó, o tempo dos mortos. É o momento que eles serão ressuscitados. Aqui, ó, é o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Que julgamento é esse? Eles vão receber o castigo aqui na terra.
entendeu? Receberão o castigo, a terra arderá em chamas, os elementos se abrasarão, será uma bola de fogo, né, para purificar toda a injustiça, e passará 1000 anos dessa forma. Depois, a terra será habitável novamente, depois dos 1000 anos, ok? E aí, os mortos serão ressuscitados novamente, coisa lá do Apocalipse. Não vamos entrar em detalhes por enquanto. E o tempo, né, de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aqui, ó, o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, eles vão ser destruídos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Entendeu? Pronto, encerramos aqui. Essa é a última trombeta. Aqui, os mortos foram ressuscitados, né? Houve aqui o arrebatamento daquelas pessoas que estavam vivas, os justos que estavam vivos foram arrebatados juntamente com esses ressuscitados. Pronto, Cristo levou. Os anjos fez a colheita. A terra só tem ímpios agora. E aí cairá sobre a terra a ira de Deus. Serão todos destruídos, todas as obras da terra será destruída. A Bíblia fala isso. Será destruído todas as suas obras com fogo. Suas injustiças será tudo destruído com fogo. Não vamos entrar em detalhes porque aí é Apocalipse, não é mais só o tema arrebatamento, pra gente não misturar muitas coisas aqui. Vamos em frente. Então é isso. Apocalipse, no verso 14 também, a gente viu que a terra já foi ceifada, os anjos já fez a separação, já arrebatou os que hão de ser salvos, ok? Aqueles que estavam, né, salvos, eles foram arrebatados e já foram recolhidos. E aqui é a ceifa e a vindima. Agora é o momento dos ímpios. Houve um momento da separação, né, que a palavra diz nas parábolas que irá separar, assim como aquele agricultor, ele separa trigo do joio, faz uns montes ali, amarra e toca um fogo. Da mesma forma aconteceu aqui, mas primeiramente foi separado o trigo e agora é hora de separar o joio. Lembra que o joio foi separado lá, né? O joio foi separado na colheita lá, na seara, foi separado. Agora chegou o momento de dar um fim àquele joio que ficou. O trigo foi retirado e ficou o joio. É hora de dar um fim naquele joio. Como eu falei que a terra agora só tem ímpios, não tem mais justos na terra. Então veja só o que vai acontecer agora, ó. Aqui depois, né, do arrebatamento, e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus, ó. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até que os freios dos cavalos, pelo espaço de 1600 estádios. Então aqui a gente vê que o lagar da ira de Deus é logo após o arrebatamento. Os justos não estarão mais na terra, e aqui também os anjos, juntamente com Cristo, é ele mesmo que vai pisar o lagar. A palavra diz que as vestes dele tá suja de sangue, mas não é o sangue da cruz, não. Ali, aquele momento ali é o sangue dos ímpios, porque ele acabou de fazer justiça, acabou de passar a foice na terra, né? É uma coisa figurada do que realmente vai acontecer. Ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Muito simples, fácil de compreender, tudo é questão de estudo. Considerações finais aqui, vou deixar para o próximo vídeo as considerações finais, alguns versículos que vamos aqui estar mostrando, algumas perguntas, dúvidas, algumas coisas mal interpretadas que eu vou estar esclarecendo nesse último vídeo, ok? Mas é isso aí, então ficou muito claro, o arrebatamento é no último dia, pessoal. O último dia, tá escrito aí claramente que o arrebatamento será no último dia. E por que isso? Porque os mortos vão ressuscitar no último dia. Jesus falou: eu ressuscitarei no último dia, ó. João 6,54. E eu ressuscitarei no último dia. E em 1 Tessalonicenses 4,13 está claro: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os que ressuscitaram. Claramente. Então o arrebatamento é no último dia. Não tem como ser antes, não tem como ser em momento algum.
nenhum a não ser no último dia. Por quê? Porque está escrito aqui, é só ligar uma coisa à outra. Próximo vídeo, considerações finais. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo deste estudo.